A paz do Senhor Jesus, amado irmão, amada irmã. Mais uma vez aqui estamos diante da presença do Deus vivo, do Deus Altíssimo, vivos pela misericórdia e pela permissão do nosso Senhor. Então, já que estamos vivos, o Senhor nos permitiu mais um dia, vamos fazer desse dia um dia agradável aos olhos do nosso Deus. Pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, que nesse dia todos os levantes de Satanás, toda a armadilha, toda a seta, tudo aquilo que o inimigo, o adversário havia armado contra as nossas vidas, em o nome de Jesus Cristo seja falido todo o projeto de Satanás. Todo o mal que ele planejou e armou contra nossas vidas, eu declaro no nome de Jesus Cristo que sejam destruídos. Porque há todo o poder e toda a autoridade no nome do Senhor Jesus. Pedimos que seja desfeito as forças, as armas do inimigo contra as nossas vidas, em nome de Jesus, e que esse dia seja mais que bênção para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós sempre devemos nos apresentar a Deus de manhã, quando acordamos em oração, pedindo a Deus um bom dia, pedindo a Deus, em nome de Jesus, que seja repreendido todo mal, porque o inimigo adversário de nossas almas, todos os dias ele planeja mal contra as nossas vidas. Todos os dias Satanás, ele já tem planejado como estragar o nosso dia, como fazer nós ficar irado, como fazer nós perder a paciência, como fazer nós chorar, como fazer nós entristecer. Ele planeja todos os dias. Ele já vai ao amanhecer já preparando os laços, as ciladas dele, para que nós durante o dia venha cair nessas laçadas. E muitos, às vezes, ele planeja até acidentes, ou mata alguém das famílias, ou causa um acidente onde vem causar tristeza, choro, desespero em famílias, porque essa é a meta de Satanás. Armar maus, destruições contra as vidas. E quando nós amanhecemos o dia, antes de qualquer coisa, dobramos o joelho, agradecemos a Deus pelo dia de vida, porque o Senhor permitiu nos acordar, e já pedimos no nome de Jesus a repreensão de todo o mal. Assim o nosso dia vai ser bênção. Assim o nosso dia vai ser de vitória. O mal será desfeito e não vai prosperar aquilo que o inimigo havia armado contra as nossas vidas, porque o anjo do Senhor já vai e desfaz. À tarde, devemos dobrar o nosso joelho antes de dormir, agradecendo a Deus pelo dia que vivemos. Agradecendo a Deus porque tudo que aconteceu foi Deus quem estendeu as mãos para que nada desse errado. Agradecendo a Deus pelo ar que respiramos, porque nós devemos ser gratos, amados irmãos, a Deus por tudo. Porque quando Deus está na nossa vida, tudo vai bem, tudo prospera e o mal não prevalece. Porém, quando uma pessoa não ora, não agradece a Deus, não pede as bênçãos de Deus, geralmente são esses dias onde um amigo de trabalho tira sua paz, alguém da família tira seu sossego, sua tranquilidade. Geralmente, acontece acidentes, ou em casa, ou trabalho, com alguém da família, em tristeza e assim sucessivamente. Quando a pessoa não está com a vida nas mãos de Deus, então ela não está guardada e protegida. E o mal, então, consegue atingir conforme ele deseja. Nós, dando graças ao nosso Deus, nós já estamos participando daquilo que o Senhor quer que nós participe, agradecendo, sendo grata ao Deus que tudo faz pelas nossas vidas. Amados irmãos, eu peço a vocês que ainda não são inscritos no meu canal, que se inscrevam no meu canal, ativem o sininho das notificações todas, para que sempre quando eu pôr aqui uma oração, uma pregação, você já seja avisado e já possa já entrar, assistir e ouvir a palavra de Deus. Eu tento, amados irmãos, fazer da melhor maneira possível, mas conforme eu volto a dizer aqui, eu nunca faço nada de mim, nem digo nada de mim. Eu aqui estou, pela graça e misericórdia de Deus, para que o Espírito Santo use a minha boca e fale através de mim.
Eu apenas estou numa condição de vaso de Deus para que Ele use a mim para falar com pessoas. Porque Deus, amados irmãos, Ele não desce na terra falar com ninguém. A única pessoa que Deus desceu e falou foi com Moisés. Então, Deus, Ele usa os vasos para falar conosco. Amados irmãos, vamos ver já a palavra que o Senhor tem a falar conosco, então, nesta manhã. A palavra que o Senhor trouxe ao meu coração fica no livro de hoje, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 8. 2 Coríntios, 12, 8. Acerca da qual... E para que... Vamos ler o 7 primeiro, amados irmãos. E para que me não exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espírito, um espinho na carne. A saber, um mensageiro de Satanás, para que me esbofeteasse, e assim, e a fim de não me exaltar. Acerca de qual 3 vezes eu orei ao Senhor para que desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Amados, aqui o apóstolo Paulo estava falando sobre uma visão, e o apóstolo Paulo ele foi arrebatado em uma visão, e Deus falou com ele, Deus lhe deu muitas revelações, ele viu coisas que ele disse que não tem como ele explicar, como ele falar, nesta visão. Amados irmãos, todos nós que conhecemos a passagem de Paulo, Paulo antes era o Saulo, ele perseguia a igreja, ele perseguia o povo de Deus, ele batia, ele surrava, ele macetava o povo de Deus, ele perseguia o povo cristão, ele odiava o povo cristão. Ele era perseguidor, esbofeteador do povo que servia a Deus. Mas certo dia, esse Saulo, que agora é o Paulo, ele teve um encontro com Deus. Então, de perseguidor, ele passou a ser perseguido também, porque ele teve um encontro com Deus. Então, ele quis também ser servidor de Deus, ele experimentou do amor, da grandeza, do poder de Deus. Então, ele também passou a ser servo de Deus. E aí, então, Paulo passou a ser perseguido, esbofeteado e apanhava por amor à obra de Deus. Pensamos, irmãos, Deus vira o cativeiro ou não? Um homem que tinha poder e domínio para judiar, para maltratar, para bater no povo de Deus, para perseguir o povo de Deus. Deus fez ele sofrer na pele tudo o que ele fez com o povo de Deus. Porque daí ele aprendeu a amar a Deus, amar as coisas de Deus como os outros também o amavam. Ele conheceu o amor verdadeiro de Deus. E ele então também adquiriu inimigos para ele. E ele passou a sofrer por amor à obra de Deus. Então, amados irmãos, ele disse para que ele não se exaltasse pela excelência das revelações, porque Paulo foi um homem cheio de dons, cheio de bênçãos. Deus usava ele poderosamente para evangelizar, para ganhar almas para o reino do Senhor, tanto que Paulo incomodava aqueles também que não gostavam das coisas de Deus. E ele foi-me dado um espinho na carne, porque ele tinha muitos dons, muitas bênçãos, muitas graças, muitas bênçãos espirituais de Deus. Então Deus deu um espinho na carne para Paulo. Na verdade, irmãos, muitos dizem uma coisa e outra, mas a Bíblia não explica explicitamente o que era o espinho na carne de Paulo. Uns dizem que era uma enfermidade, outros dizem que Paulo gostava muito de mulheres, aí então ele se crucificava e não ficava com mulheres.
e assim sucessivamente. Mas aqui a palavra de Deus diz que o espinho na carne, para Paulo, era alguém que esbofeteava ele. Alguém que estava sempre a maltratar e a bater nele, pela vontade, pela obra de Deus. Alguém que odiava ele por ser um servo de Deus. Amado irmão, então Paulo, ele maltratava, odiava do povo de Deus. Então, um dia, quando ele teve um encontro com Deus, ele passou também a sofrer perseguições, ameaças e apanhar pela palavra de Deus. E ele amava tanto isso, que mesmo apanhando, sofrendo, e foi até para prisão e tudo, mas Paulo amava a Deus e a obra de Deus. Ele experimentou o amor de Deus e nunca mais deixou. Então, amados irmãos, há cerca de 3 vezes eu orei ao Senhor para que desviasse de mim, tirasse o espinho da carne dele. Ele orou a Deus para tirar. E que Deus falou com ele, ó, e disse-me, Deus falou com ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade. Pois então me gloriei na minha fraqueza, para que em mim habite todo o poder de Cristo. Ele pediu a Deus que tirasse aquele espinho da carne dele. E Deus disse para ele, a minha graça te basta, Paulo. Se você tem a minha graça, não te importa mais nada. E então ele começou a se sentir glorificado, ele começou a se sentir feliz, se sentir bem com o espinho na carne, porque ele achou, né, eu posso ter enfermidades, eu posso ter problemas, eu posso ter perseguidores, mas eu tenho a graça de Deus, então isso me basta. E Deus ainda disse, né, explicou para ele, então ele disse, pois que me gloriei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Porque a palavra de Deus nos ensina, naquele momento que nós se sentimos mais fracos, é ali que nós estamos mais fortes. Porque quando nós estamos mais fracos, amados irmãos, é aí que nós dobramos o joelho e falamos do fundo da nossa alma para com Deus. Quando nós estamos se sentindo mais fracos, é quando nós dobramos o joelho e a nossa conversa com Deus sai do íntimo do nosso coração, lá do profundo da alma. Então, Cristo falou a Paulo que bastava a graça dele, não precisava ele se importar com mais nada. E Paulo compreendeu. Então, para mim, me basta. Paulo começou a se sentir bem, se sentir feliz, alegre, porque ele tinha problemas, ele tinha dificuldades, mas a graça de Deus estava na vida dele e isso o bastava. Pelo que sinto prazer na minha fraqueza, ele disse, na minha injúria, nas necessidades, nas perseguições, na angústia, por amor a Cristo. Porque quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Então, Paulo começou então a se sentir feliz, a se sentir alegre, a se sentir com prazer. Porque ele disse, pelo que sinto prazer, quando ele estava fraco, quando ele estava sendo perseguido, quando ele estava padecendo de necessidades, ele começou a sentir prazer. Porque ele disse assim, ó, que quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. A graça de Deus está na minha vida. Amados irmãos, o que Deus nos ensina é que nós não devemos estar preocupados com problemas financeiros, pobreza, enfermidades. Por quê? Se nós estamos com a vida nas mãos de Deus, muitas das vezes Deus vai usar situações para a nossa vida, para que o nome dele seja glorificado. Muitas vezes nós não entendemos o porquê de um problema, o porquê de uma dificuldade, o porquê nós até oramos Deus, mas por que o Senhor permite que isso aconteça? Por que, Senhor, isso está acontecendo se eu sou fiel a Ti? Se eu tenho andado os Teus caminhos, o que está acontecendo? Amados, às vezes, se nós somos servos de Deus, nós estamos para servi-lo, estamos ao trabalho dele. Deus quer usar a minha vida com uma situação para lá na frente ele ganhar uma alma com aquela situação.
Deus quer usar a minha vida com certas circunstâncias para que eu venha ter um testemunho para contar, para que o nome dele seja exaltado e glorificado em vidas de pessoas que também passam pelo mesmo problema. Então, amados irmãos, sabemos também, tem um porém, eu sei isso por experiência própria e porque já ouvi muitos testemunhos, muitos casos. Deus, às vezes, é uma forma dele segurar alguém na sua presença, permitindo um espinho na carne. Algo que só ele pode resolver. Nem médico, nem juiz, nem remédio, ninguém resolve. Deus permite algo na nossa vida quando ele sabe que nós somos frágil ao pecado, frágil ao mundo. E ele tem amor na nossa vida porque nós lhe somos úteis quando estamos na sua presença. Mas ele sabe da nossa fragilidade. Então Deus permite um espinho na nossa carne. Algo que não vai tirar a nossa vida. Mas nós vamos ficar sempre dependente de Deus. Sempre. Por aquele espinho na carne. Essa era a situação, era a maneira que Paulo vivia. Não sabemos certo qual era a situação. Mas ele tinha algo na sua vida, qual ele sabia que era só Deus. E mais ninguém para resolver. Qual ele sabia que ele era dependente de Deus para o resto da sua vida. Então, amados irmãos, Deus, às vezes, tem pessoas, né? Eu ouvi muitos e ouço muito pessoas dizerem: ah, mas fulano mora na igreja, se diz servo de Deus e vive doente. Ah, mas fulano é servo de Deus e vive na igreja e conta testemunho que Deus faz isso. Mas e por que Deus não muda o seu filho? Mas e por que Deus não muda seu marido? Mas e por que Deus não faz isso? Amados, Deus sabe a maneira de ele trabalhar em cada vida. E quando, eu torno a repetir, quando somos servos de Deus, nós estamos a trabalho dele. Então nós estamos para servi-lo. Ele usa a nossa vida da maneira e da forma que ele quer. E muitas das vezes ele vai usar a nossa vida para com dificuldades, para que o nome dele um dia lá na frente seja exaltado. E ele permite, porque eu já ouvi muito sobre isso, eu já vi, já vivenciei. Ele permite um espinho na carne daquele homem, daquela mulher que ele sabe que é frágil ao mundo e ao pecado. Que ele vai cair, mas que ele é útil ao Senhor. Então Deus coloca uma circunstância onde que aquela pessoa se torna, entende que ela é dependente de Deus para sobreviver. Amados irmãos, Deus não faz mal algum para ninguém. Deus é bom. Deus é misericordioso, Deus é justiça, Deus é amor. Então, Deus sabe a forma de trabalhar em cada vida. Portanto, amados irmãos, nós sabemos que Paulo, ele tinha um espinho na carne, mas isso era para que ele não se desviasse, que ele entendesse e compreendesse que era totalmente dependente de Deus. Amados, vemos que Paulo, ele era cheio de bênçãos espirituais. Ele tinha dons de revelação, de profecias, dom de cura. Ele era um homem que outrora era um imundo, outros tempos era um perseguidor, era alguém que odiava o povo de Deus, odiava a palavra de Deus, mas quando ele conheceu Deus, ele se tornou algo diferente, ele foi um novo homem, tanto que Deus mudou o seu nome. De Saulo, ele passou a ser Paulo. E então, este homem padeceu muitas das vezes pelo amor de Deus. Ele foi preso, ele apanhou, ele passou fome, ele foi machucado. Ele sofreu muito pela obra de Deus. E ele não desviou, porque ele lutou até o fim para conquistar e alcançar almas para o reino do Senhor. Ele pregou a palavra de Deus sucessivamente, para que, amados irmãos, almas fossem salvas. E é assim, amados irmãos, que Deus nos traz esse exemplo de Paulo, para que nós seja. O Senhor disse a Paulo, quando ele pediu para que Deus tirasse dele aquela luta, aquela prova que estava difícil. E Deus disse: a minha graça te basta.
Se nós temos a graça de Deus, amados irmãos, pode vir a luta, pode vir a prova, pode vir a enfermidade, pode vir a miséria, pode vir, nós vamos passar tudo. Tudo nós vamos passar pela graça de Deus, pela ajuda, pela força de Deus. Pode vir o que vier, o vendaval, o temporal. Se nós estamos de pé na graça, na presença de Deus, se a graça do Senhor está na nossa vida, nós vamos vencer tudo, amados irmãos. Porque Deus não vai deixar os justos, filhos dele, perecer. O Senhor promete desde o início até o fim da Bíblia que todos os justos, todos os fiéis do Senhor nunca vão perecer, nunca pereceram e nunca vão perecer. Então nós devemos buscar em Deus graças, amados irmãos, para nós vencer os problemas, vencer as diversidades, tentar focar assim como Paulo focou. Ele pensou assim, se a graça de Deus me basta, ele conseguiu então se sentir feliz e sentir prazer quando ele estava na luta e na prova. Porque ele pensava, a graça de Deus me basta. É difícil, amados irmãos, nós se sentir feliz quando o problema sobrevém sobre nossas vidas, né? É difícil, mas a palavra de Deus nos ensina que quando nós somos servos de Deus e as lutas vêm, nós temos que sentir prazer e sentir alegria. Porque Deus prova aquele que Ele ama. Quando Deus nos prova, é para que nós passe por aquela prova para suportar a bênção que está vindo lá na frente. Porque sem prova e sem luta, amados irmãos, ninguém tem vitória. Primeiro de tudo, nós temos que lutar para obter a vitória. A vitória não vem de mãos beijadas, sem esforço na vida de ninguém. Quando Deus está nos provando, é porque Ele quer entregar algo para a nossa vida. E Ele quer que nós esteja suportando isso, espiritualmente falando. Amados, esta é a palavra que o Senhor Deus trouxe ao meu coração. O Senhor está falando aqui, amados irmãos, para nós sermos como Paulo. Não ficar pedindo para Deus tirar a prova, mas pedir graça, pedir força, pedir ajuda ao Senhor para nós passar pela prova e vencer. Amados irmãos, se você é assim como Paulo, assim como muitos hoje são, tem um espinho na carne, você pergunta a Deus por que este problema? Deus, tanto tempo estou na tua presença, o Senhor não tira este problema de mim. Tanto tempo eu estou fazendo sua vontade, sua obra, o Senhor não tira. Entendemos, amados irmãos. Deus permite certa circunstância na nossa vida para que nós tenhamos a certeza que nós somos totalmente dependentes de Deus. Para nós sermos dependentes dEle. É uma forma que Deus usa para nos termos na mão dEle. Para que nós não desvie dos seus caminhos e não saia da sua presença. Mas nós não vamos perecer, amados irmãos. Ninguém vai perecer suportando as provas e as afrontas que Deus permite na nossa vida. Se nós estamos na presença de Deus, nós vamos vencer, vamos suportar e vamos passar do outro lado e vamos receber a nossa vitória sobre todas as provas e as lutas, porque esta é a palavra de Deus que está falando. Receba, amado irmão, esta palavra em nome do Senhor Jesus. Se você está passando pela prova, se você está passando pela amarga prova, suporta. Dobra o joelho, pede graça, pede forças a Deus e suporta. Porque logo ali, depois dessa prova, amados, você vai receber a tua vitória. E isso é com certeza que eu te digo. Toda luta, depois que passa, nos traz a vitória. Receba em nome do Senhor Jesus Cristo essa palavra. Querido e amado Deus, em nome de Jesus Cristo, eu elevo a ti em oração, papai. Agradecendo ao meu Deus pelo ar que eu respiro e por tudo que o meu Deus até aqui já fez na minha vida. Eu o louvo, eu glorifico, exalto a Deus e para todo sempre eu louvarei. Porque, meu Deus, eu sei que é o Senhor quem tem guardado a minha vida. Assim, Deus, eu consagro a Ti este vídeo, Senhor, a qual vou pôr no canal, qual consagro este canal no YouTube a Ti, Senhor Espírito Santo. É um canal de evangelização, Pai, onde propus no meu coração em obedecer a Tua vontade, a Tua obra, a Tua voz. E a evangelizar, tirando um tempo todos os dias da minha vida para falar do Teu amor, da Tua grandeza, para falar daquilo que o Senhor faz nas nossas vidas. Senhor Espírito Santo, vá de encontro com cada vida que vai ouvir esta palavra.
Oh, meu Deus, eu sei que há muitas pessoas passando por duras provas. Há muitas pessoas passando por duras provas, Senhor, meu Deus, há pessoas à beira de desistir, há pessoa que só chora dias e dias, porque não suporta mais a prova, porque não suporta mais a luta, e Satanás vem soprando em seu ouvido que não é uma prova, que Deus não está nem aí, que Deus é mau. O sangue de Jesus repreenda Satanás em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, ajuda esta pessoa. Dai graça, Senhor Espírito Santo, para esta mulher, para este jovem, Senhor, para este homem vencer esta prova. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, essa pessoa que já passa há muito tempo por esta prova, meu Deus, mas que já está na beira de terminar esta prova, Senhor, não deixa essa pessoa desanimar. Ajuda ela, Senhor, e venha entregar, meu Deus, a tua vitória, meu Pai, a cada vida, a cada pessoa que busca, que necessita do Senhor de uma vitória. Que o Senhor possa entregar a grande vitória e que esta prova, meu Deus, que esta pessoa vive hoje, venha, meu Pai, dar, meu Pai, testemunhos que venha salvar muitas vidas e muitas almas para o teu reino, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sopra, Espírito Santo, o ânimo sobre estas vidas. Sopra, Espírito Santo, a paz, o renovo espiritual. Sopra, Espírito Santo, a tua presença sobre cada vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu peço. Amém. Amém, Jesus.